privilegiado. Então, isso eleva a minha gratidão ao Senhor e esta igreja. Agradeço o pastor Enos e a todos que coordenam, volto a dizer, a liderança. Registro, mais uma vez, os agradecimentos a todos os irmãos, o operador Vasni, o Leonardo, que tem nos conduzido com tanto carinho. Muito obrigado. E, mais uma vez, participar de um trabalho junto com o Cleito é muita honra, muito privilégio. O Gilberto é um jovem de 21 anos que ficou adulto antes do tempo, que tem uma mente de pessoa muito adulta, que eu tenho como filho, e desde os 12, 10 anos que o conheço, e ele mantém esse equilíbrio. Eu quero ler um texto, tendo em vista que a proposta, a temática voltada para o desafio e a tônica, a ênfase, está no poder. Eu gostaria de falar-lhes sobre poder versus glamour. Capítulo 1 da primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. É um texto, uma leitura muito conhecida. Eu aprendi com o meu pastor, saudosa memória, José Antônio dos Santos, que é bem melhor a gente andar com os conhecidos, porque o risco de se perder é bem mais difícil. Então eu costumo sempre falar das coisas simples. Capítulo 1, versículo 8, há um conselho do apóstolo São Paulo a um jovem líder que estava entrando em evidência. Ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Muito pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos ou das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Propositalmente, este texto nos leva a uma das maiores mensagens escritas, uma das maiores mensagens de aconselhamento de todo o Novo Testamento. Os irmãos hão de convir que a ênfase que Paulo usa aqui é um termo pejorativo. Vejam que ele estimula Timóteo a não ter vergonha do testemunho de Jesus Cristo. E os irmãos hão de convir que o que ele estava estimulando a Timóteo não era algo novo que estava acontecendo com Timóteo. E os irmãos não precisam ser muito inteligentes para saber que a palavra vergonha, em qualquer dos idiomas e dos dialetos, é pejorativo. É traduzido como desonra, como desgraça. E quando nós observamos todo o contexto, é traduzido como... Os irmãos, eu ontem falei acerca, e quero pegar só uma recapitulação, acerca do impacto que o Evangelho trouxe por meio de Jesus Cristo. Quando nós observamos, a Bíblia nos mostra que o impactou, a dificuldade, a rejeição que Jesus sofreu, não era porque ele era uma autodidata, não era porque ele era, mas simplesmente foi este poder quando o impactou. Quando eu tomo por base isso aqui, é para mostrar que
diferencia de que algumas pessoas estão pensando hoje, que ser impactado, ser cheio de Deus, é simplesmente ser famoso e ter glamour. O Evangelho ensina completamente o contrário. Os irmãos vejam que Jesus, até os 12 anos de idade, ele, dentre esses 12 anos, ele passa cerca de 8 anos sem ser visto. Vai aparecer quando ele é sabatinado pelos escribas no templo, na festa da Páscoa. Quando ele passa pelaquela sabatina, ele passa mais 17 anos e alguns dias longe da história, sendo filho de Deus, mas esquecido no anonimato. Então, quando diz a Bíblia que com quase 30 anos, ele vai ao Jordão e João Batista o batiza nas águas. E é naquele dia que a Bíblia diz que ele foi impactado. Até aqui, Jesus não tinha destaque. Quando o Espírito Santo, o poder de Deus, o impacta naquele dia, ele já sai das águas cheio do Espírito Santo, está escrito. E o primeiro passo a sair das águas, agora impactado pelo poder de Deus, foi o deserto. A Bíblia diz que assim que ele saiu das águas, o Espírito Santo o impele ou o conduz para o deserto. Então, agora, conforme a quem a gente nunca viu pessoalmente, a quem a gente não conhece, e com a sua anuência, eu tenho sido privilegiado. Então, isso eleva a minha gratidão ao Senhor. E agradeço o pastor Enos e a todos que coordenam, volto a dizer, a liderança. Registro, mais uma vez, os agradecimentos a todos os irmãos, o operador Vasni, o Leonardo, que tem nos conduzido com tanto carinho. Muito obrigado. E, mais uma vez, participar de um trabalho junto com o Cleito é muita honra, muito privilégio. O Gilberto é um jovem de 21 anos que ficou adulto antes do tempo, que tem uma mente de pessoa muito adulta, que eu tenho como filho, e desde os 12, 10 anos que o conheço, e ele mantém esse equilíbrio. Eu quero ler um texto, tendo em vista que a proposta, a temática voltada para o desafio e a tônica, a ênfase, está no poder. Eu gostaria de falar-lhes sobre poder versus glamour. Capítulo 1 da primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. É um texto, uma leitura muito conhecida. Eu aprendi com o meu pastor, saudosa memória, José Antônio dos Santos, que é bem melhor a gente andar com os conhecidos, porque o risco de se perder é bem mais difícil. Então eu costumo sempre falar das coisas simples. Capítulo 1, versículo 8, há um conselho do apóstolo São Paulo a um jovem líder que estava entrando em evidência. Ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Muito pelo contrário, participa comigo
do sofrimento ou das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Propositalmente, este texto nos leva a uma das maiores mensagens escritas, uma das maiores mensagens de aconselhamento de todo o Novo Testamento. Os irmãos hão de convir que a ênfase que Paulo usa aqui é um termo pejorativo. Vejam que ele estimula Timóteo a não ter vergonha do testemunho de Jesus Cristo. E os irmãos hão de convir que o que ele estava estimulando a Timóteo não era algo novo que estava acontecendo com Timóteo. E os irmãos não precisam ser muito inteligentes para saber que a palavra vergonha em qualquer dos idiomas e dos dialetos é pejorativo. É traduzido como desonra, como desgraça. E quando nós observamos todo o contexto, os irmãos, eu ontem falei acerca, e quero pegar só uma recapitulação, acerca do impacto que o Evangelho trouxe por meio de Jesus Cristo. Quando nós observamos, a Bíblia nos mostra que o impactou a dificuldade, a rejeição que Jesus sofreu, não era porque ele era uma autoridade, não era porque ele era, mas simplesmente foi este poder quando o impactou. Quando eu tomo por base isso aqui, é para mostrar que diferencia de que algumas pessoas estão pensando hoje. Que ser impactado, ser cheio de Deus, é simplesmente ser famoso e ter glamour. O Evangelho ensina completamente o contrário. Os irmãos vejam que Jesus, até os 12 anos de idade, ele, dentre esses 12 anos, ele passa cerca de 8 anos sem ser visto. Vai aparecer quando ele é sabatinado pelos escribas no templo, na festa da Páscoa. Quando ele passa pelaquela sabatina, ele passa mais 17 anos e alguns dias longe da história, sendo filho de Deus, mas esquecido no anonimato. Então, quando diz a Bíblia que com quase 30 anos, ele vai ao Jordão e João Batista o batiza nas águas. E é naquele dia que a Bíblia diz que ele foi impactado. Até aqui, Jesus não tinha destaque. Quando o Espírito Santo, o poder de Deus, o impacta naquele dia, ele já sai das águas cheio do Espírito Santo, está escrito. E o primeiro passo a sair das águas, agora impactado pelo poder de Deus, foi o deserto. A Bíblia diz que assim que ele saiu das águas, o Espírito Santo o impele ou o conduz para o deserto. Então, agora, conforme a gente vive,
uma geração midiática. Era a hora de Jesus explodir, era a hora de Jesus aparecer no cenário, porque ele estava impactado pelo poder de Deus. Mas ele vai ao deserto. Ele é tentado 40 dias depois de jejum e oração. Ele é tentado 40 dias e 40 noites diretamente pelo inferno. Naquela tentação, ele recebe a maior ou as maiores propostas que alguém, um ser humano, poderia receber. Ao ponto de que Satanás oferece a ele toda a glória do mundo para que ele o adorasse. Então agora, Jesus resiste, vence-o. E o interessante é que a Bíblia diz que quando Jesus o vence, ele volta para a origem. Ele, cheio do Espírito Santo, não vai atrás de glamour, ele volta para Galileia, para Nazaré. E espera o tempo, espera o dia. Ele não perdeu a origem. Então, agora impactado pelo poder de Deus, os irmãos vão de perceber que a Bíblia diz que agora, depois que ele é cheio do Espírito Santo, veja que a Bíblia diz que até aqui ele continuava ensinando na sinagoga na região de Nazaré. Agora o poder de Deus o toma e pela primeira vez ele vai pregar cheio do Espírito Santo no meio da cúpula da liderança. Era um culto de sábado. Era um culto tradicional, por exemplo. Era aquele culto que a gente chama um culto de doutrina, um culto de ensino, aonde é obrigatório a presença do mais alto escalão. Então, quando Jesus pega o livro para ler naquele dia, ele lê a revelação profética de Isaías. E veja que ele atenta para este fim. O Espírito do Senhor Deus é sobre mim. Isso na leitura oficial. Pois ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para abrir olhos aos cegos, pôr em liberdade os cativos, dar alegrias aos contritos de coração e anunciar o ano aceitável e a vingança do nosso Deus. A Bíblia diz que era a primeira pregação que Jesus estava fazendo de uma forma diante de um poder religioso cheio do Espírito Santo. O contexto diz que o povo amava ouvi-lo. Mas agora, quando o poder de Deus o impacta, a Bíblia diz que justamente naquele dia, depois que ele fecha o livro, ele começa a pregar, continua dizendo que não vai ter honra e que eles vão reclamar porque tu não operas milagre entre os teus. E ele diz, hoje se cumpriu esta profecia. Foi o suficiente para a Bíblia dizer que todos que estavam ali rangiram os dentes e começaram a dizer, não é este o filho de José e de Maria, o carpinteiro? E já o rejeitaram ali. A Bíblia diz que pegaram-o e queriam jogá-lo de um monte para baixo para matá-lo. Então, como não conseguiram, expulsaram ele de Nazaré. Tudo isso por conta deste poder, do impacto. Então agora, quando a Bíblia diz que Jesus é expulso, ele se retira e faz residência fixa em Cafarnaum. E é dali que ele começa pregando este evangelho. O conjunto de ensinamento. E quando este conjunto de ensinamento de Cristo começa a impactar, começa a explodir em poder e maravilhas que ninguém tinha visto antes. Então incomoda.
então incomoda. Então é quando as autoridades, depois de muitas investidas, quer ludibriar, como tinha o controle do povo, sabendo que multidões estavam seguindo este Jesus, e quando ele pregava, fazia diferença. Os irmãos vejam que a Bíblia diz que o sistema enviava peritos. A palavra perito quer dizer especialistas. Eles entendem mais do que o normal. Eles enviavam peritos na lei para tentar pegar Jesus em um tropeço no conhecimento da lei. Mas Jesus era tão cheio do Espírito Santo que quando era provado, os próprios peritos baixavam a cabeça e o parabenizava pelas respostas que ele dava. Veja que o impacto era tão grande que eles mesmos saíam convictos. Como se fala com tanta autoridade como ele fala? Então, tudo isso fazia com que o sistema cada vez mais se revoltasse. É quando o sistema agora quer denegrir a imagem por conta do impacto do poder de Deus que estava sacudido não só a região norte, como a região sul da Palestina. Então, o sistema agora teve medo do que esse poder poderia fazer. Então, é quando a Bíblia diz que eles tentaram denegrir a imagem de Jesus. Se pelo contexto da lei, nem os próprios peritos da lei conseguiram detoná-lo, então vamos usar o que a gente tem de melhor, o domínio sobre o povo. Então começaram a disseminar que miseráveis, desonrados, seriam todos aqueles que fossem vistos ao lado de Jesus. Veja que a pressão foi tão grande que eles chegaram até a ameaçar de excomungar, de excluir da sinagoga qualquer pessoa que confessasse que Jesus fez um milagre. Então, isso começou a disseminar, se espalhar no meio do povo, e agora a liderança de Cristo, impactando e impactado pelo poder de Deus, impactando, começou a ser visto com olhos diferentes, entre uma boa parte. Agora a vergonha era para qualquer um seguir a Jesus. Os irmãos podem ver que isso tomou uma contundência tamanha nos seus seguidores, que muitos não tinham coragem de ser visto com Jesus. Mesmo acreditando, mas não tinham coragem. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o povo ia murchando, e Jesus cada vez mais sendo pressionado. Então veja que o negócio estava tão sério que a Bíblia diz que Jesus chamou-os, ao ponto dele dizer que a geração presente de judeus era uma geração incrédula, adúltera. Então foi quando ele chamou os seus e chamou uma responsabilidade. Veja que isso não foi aleatório, foi literalmente, ao ponto dele dizer: vocês querem mesmo seguir a mim? Olha que liderança. Vocês querem mesmo vir após mim? Então vocês vão ter que renunciar a vocês mesmos. Em outras palavras, não vai ter glamour, não vai ter destaque, não vai ter moleza. Se vocês quiserem vir após mim, negue a vocês mesmos. Tome a cruz de vocês de cada dia e siga-me. Então ele é duro aqui. Ele diz: eu digo a vocês, se qualquer um de vocês se envergonhar dos meus ensinos e de mim e de minhas palavras, eu vou me envergonhar desta pessoa diante do meu Pai. Então veja que o negócio pegou tão sério que isso se tornou
uma ameaça para o seu ministério. Então, a partir daqui, ele consegue controlar. Mudando, ele vai ensinando, vai preparando e vai estando ao lado dos céus. A ponto que chegou no que eu disse ontem. Uma das maiores experiências de liderança que eu aprendi aqui foi depois da ressurreição de Cristo. Veja que eu volto a recapitular. Depois que Jesus foi crucificado, o impacto foi tamanho. Que muitos desistiram. É interessante. Jesus permitiu que os seus liderados errassem. Quando Jesus ressuscita, na ótica humana não havia perspectiva de continuidade. Porque os mais íntimos estavam abalados e os que te haviam ouvido os ensinos, desestimulados. Com medo do quê? Da força do sistema, se sentindo abandonado, sentindo-se desprezados e sozinhos. Então, quando Jesus ressuscita, esta era a notícia que circulava, era a situação. Ele viu, Pedro negou, fulano ninguém viu mais, Beltrano com outros voltaram à velha vida. Jesus tinha tudo para deixá-los para trás. 3 anos e alguns meses de ensinamento, de preparação. Jesus claramente dizia: eu vou sofrer, vou morrer, mas ressuscitarei. Mas quando aconteceu, ninguém acreditou. Porque a visão era terrena, a visão era de glamour. Será, Senhor, que quando o Senhor sentar no seu trono, permite que um dos meus filhos não sente na tua direita? Era só glamour. O interessante é que quando Jesus ressuscita, uma das primeiras coisas que ele faz é se preocupar com os seus liderados. A Bíblia diz que Jesus vai atrás de um por um, não larga e não deixa eles para trás. Como líderes, a primeira coisa que a gente tem que fazer não é tirar a pessoa, é tirar o eu sem tirar a pessoa. Você veja que a Bíblia fala de 2 discípulos que não faziam parte dos 12, mas eram importantes. De Emaús. O que eu achei lindo é que quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que no 3º dia, aqueles discípulos largaram, desistiram, decepcionados. A notícia da morte prevalecia sobre a notícia da ressurreição para eles. É quando a Bíblia diz que eles pegaram as mochilas, na nossa linguagem, e desistiram. Decepcionados. Vamos voltar para casa. Não dá. Vamos desistir. Aí a Bíblia diz, isso é lindo, gente, que Jesus agora ressuscitado, vai atrás deles ainda no caminho. No meio da decepção, imagina, Jesus ressuscitado, coloca o pé de novo na poeira para resgatar 2 dos seus liderados que haviam desistido. O interessante é que quando Jesus entra, ainda ouve o que talvez a gente não quer ouvir de um liderado. Quando ele se aproxima, vocês estão falando de quê? Aí a Bíblia diz que um dos discípulos, chamado Cleópatas, ele, entristecido, disse: porventura tu és o único estrangeiro entre nós? Não sabe o que está acontecendo? Não. O quê? Sobre Jesus o Nazareno? Um varão poderoso em obra, profeta de Deus, que a gente esperava que fosse ele que viesse redimir Israel. Mas hoje já é o 3º dia.
como os nossos líderes o mataram, os nossos sacerdotes, já é o terceiro dia e nada, certo que algumas mulheres estão dizendo que ele ressuscitou, mas a gente não acredita. E começaram a descer a madeira em Jesus, sem perceber que era ele. Veja que a decepção foi tão grande que os olhos se fecharam. E Jesus vai ouvindo pacientemente. Quando eles terminaram, Jesus deixou eles falarem até terminar. Quando eles terminaram, Jesus disse: oh, como vocês são duros de coração. Vocês não sabem que era necessário que o Cristo padecesse para poder entrar na sua glória? Aí Jesus começa a pregar de novo para eles, desde Moisés até aquele dia. Quando a Bíblia diz que quando ele termina de pregar, a noite chegou. Aí eles estavam chegando em Emaús. Os discípulos entraram para a aldeia e Jesus passou direto. Mas como eles prezam pela hospitalidade, eles gritam: moço, já é tarde. O dia declinou. Caminhar essa hora é perigoso demais. Fica conosco. Amanhã o senhor continua a viagem. Constrangeram. E Jesus voltou. Quando Jesus volta, entra e pergunta a eles: tendes alguma coisa a comer? Trouxeram um pão. No detalhe, gente, a Bíblia diz que no partir do pão, segundo alguns historiadores, não é bíblico, a segunda história, dizem que quando Jesus partiu o pão, os discípulos viram a marca do grampo no seu punho ou na sua mão. Então olharam para o outro e disseram: é o mestre. Quando olharam para frente, ele não estava mais. Aí olharam um para o outro e disseram: bem que a gente percebeu que quando ele falava, o nosso coração ardia. O liderado pode largar o líder, mas o líder jamais pode abandonar o seu liderado. O que eles fizeram era para Jesus deixá-lo para trás. Não é assim que muitas vezes a gente faz. A gente evangeliza, a gente rala. E muitas vezes, você sabe que não é fácil permanecer fiel nos dias que a gente vive. Só esse poder nos dá essa força. Mas às vezes, por algumas fraquezas, a gente diz o que não quer, a gente faz o que não deve fazer. E é comum no nosso meio a gente abandonar. Comprovadamente, nós somos o exército que mais deixa feridos para trás. Comprovadamente. Eu conheço lugares que os crentes são proibidos de dar a paz do Senhor a quem se desviou, a quem foi ferido. Vocês não podem falar com ele, não é mais do nosso. Jesus não fez isso. Ele não deixou ninguém para trás. Foi atrás de um por um. Eu lembro-me de um amigo meu, eu sempre converso com ele, ele passou alguns dias comigo. Eu já disse algumas vezes isto. Ele é sargento do exército americano. E uma das coisas mais difíceis de ser um policial ou um soldado do exército americano é o treinamento. Porque eles são preparados para a guerra. Ele se viu na guerra do Afeganistão. E eu comecei a fazer pergunta: que coragem eles têm de enfrentar? Ele disse: o problema não está na guerra, o segredo está na preparação. O nosso treinamento é muito duro, é mais duro do que a guerra. A guerra só é a realidade, mas quando a gente vai para a guerra, a gente já vai pronto para morrer por duas coisas. Qual? Primeiro, a pátria, está acima de tudo. E depois,
o companheiro ou o liderado. A gente não pode deixar ninguém para trás, Bento, na guerra. Nós somos treinados a não largar o ferido para trás. Ele disse, às vezes nós estamos no campo de batalha e algum dos companheiros pisam em campo minado. Ele disse que a bomba explode e lança-os para cima. Quando eles descem, já descem sem as duas pernas. Quando olham, diz aí, acabou, não serve mais para nada. Mas a preparação ensina eles, ainda está respirando? Tá. Então coloca no ombro e traz para o acampamento. Foi ferido, foi. Está respirando, tá. Coloca no ombro. Eu sei. Diga para quem está ao seu lado, se depender de mim, você não vai ficar para trás. Um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amanhece o dia. Jesus ressuscitado. Vou conjecturar dentro da Bíblia. Pega um braseiro. Conjecturando a Bíblia nas entrelinhas. Pega um saquinho de pão. Jesus ressuscitado. E amanhece o dia na beira do mar, na areia da praia. Fazendo o quê? Esperando um barquinho que estava chegando. Cheio de desviados. Pedro estava lá. Jesus de manhãzinha saiu para restaurar os seus liderados. Uma das coisas que eu achei mais linda, entre outras, é que quando Pedro percebeu que era Jesus, que foi atrás deles, Pedro, na hora, vestiu as vestes, saltou do barco e saiu correndo na água. Como que dizer, ele veio me buscar. Ele veio atrás de mim. E Jesus não passou nada no rosto dele. A única coisa que Jesus fez foi perguntar, Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Quem faria isso, gente? Jesus restaurou um por um, sem passar na cara de seus erros. Para isso é que a gente foi chamado. Evangelho não é glamour. Poder de Deus não é glamour. Veja que Jesus restaurou-los. Só não restaurou Judas porque ele se perdeu com as próprias mãos. Nenhum do que me deste se perdeu. Você está entendendo agora o peso de uma liderança? Para dizer que alguém não presta, qualquer um diz. Para tirar o erro dos outros, jogando ele para fora do conjunto da igreja, qualquer um faz. É por isso que você foi escolhido, porque você é diferente. Quando Jesus vai aos céus, gente, isto que Jesus fez ficou impregnado no coração de cada um. Você veja que eles não desistiam, a ponto de darem a própria vida. Veja que a partir daqui, Pedro, que era um daqueles mais ferrenhos, começa a ser amável. Pedro agora começa
compreender. E quando o sistema romano cobrava impostos exorbitantes de uma igreja dispersa, quando a ameaça literal, quando os pagãos que enfrentavam os cristãos para desistir, me digam a razão da fé de vocês. Vale a pena vocês ser crente nesse Jesus, vivendo a prova que vocês vivem? Aí Pedro escreve: filhinhos, se preocupa não, só sejam santos como ele foi, porque vocês são uma geração eleita. Antes vocês não valiam nada, nem povo era, mas agora vocês são povo de Deus, sacerdote, o santo, a geração que vai fazer a diferença. Veja que isso causou um impacto tão grande, que as forças policiais, as prisões, não faziam eles desanimar. Aí é quando a cúpula faz uma reunião para tentar pará-los. Qual é a observação? O conhecimento. Eles são leigos, são indoutos, não têm muito conhecimento. Eles não vão muito à frente, é só a gente achar alguém capacitado no conhecimento. Aí é quando aparece Gamaliel e apresenta um menino excepcional. Gamaliel apresenta um jovem ao Sinédrio, um jovem formado em direito, um jovem capacitado em filosofia, um jovem excepcional em conhecimentos judaicos e romanos, um jovem meramente preparado, poliglota, exímio orador, e que conhecia a lei de Moisés como ninguém, e para melhorar era fariseu, a seita mais dura do judaísmo. Aí é quando surge Saulo de Tarso e é nomeado o cara. Agora imagina a força do conhecimento. Do lado de Paulo estava o contexto acadêmico, o contexto religioso, a força intelectual. E do outro lado, os ignorantes, mas cheios do Espírito Santo, impactando. Aí é quando Paulo entra no cenário com a incumbência de quê? De sobressair sobre eles. E o que é que Paulo usa? A força. Prisões. Massacra, arrebenta. A Bíblia diz que muitos fugiram com medo de Saulo. Muitos partiram com medo de Saulo. Saulo se torna a figura central. Saulo se torna o mais famoso perseguidor da igreja. Gramu andava com escolta policial. Mas a Bíblia diz que por onde aqueles irmãos passavam, mesmo fugindo, anunciavam a palavra do Evangelho. E iam impactando vidas. Aí é quando a notícia chega. Os crentes estão lá em Damasco. E Damasco está sendo impactada pelo poder de Deus. Aí ele respirando a ameaça de morte. A Bíblia diz que ele pega a escolta policial e vai a Damasco com o propósito, com fé de ofício, que era uma carta judicial que dava autoridade a ele. Amparado pela ordem do Sinédrio, o Senado do judaísmo. Ele vai a Damasco trazer preso para Jerusalém os impactadores. Mas antes de chegar em Damasco, a Bíblia diz que um facho de luz, não foi nem a luz toda, a glória. Ao meio-dia, se você olhar, a ciência mostra que ao meio-dia, independente do continente, é quando o sol está com a maior glória, quase no seu núcleo central, 15 milhões de graus Celsius. E no
no calor mais forte do sol, um facho desce e a Bíblia diz, brilhou mais do que o sol. Aí o doutor cai com a cara no chão, os soldados caem com a cara no chão, e agora o famoso, o glamuroso Saulo reconhece que quem fez aquilo era maior do que o imperador. Porque para Saulo reconhecer o sequirion de alguém, ou seja, o senhorio de alguém, precisava ter convicção. Ele era top, gente. Aí ele só tem o direito de gritar, quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus. A quem você persegue? Agora você não vai ter direito nem de dar coice contra mim. Ou seja, você não vai poder nem recalcitrar contra o meu aguilhão. Porque a partir de hoje, o homem que quando saiu de Jerusalém para Damasco, estava sendo esperado em Damasco com honra de Estado, chefe de Estado. As autoridades de Damasco já estavam esperando com tapete, vou conjecturar, prontos para dar continência, que era o glamour, era Saulo. Agora ele já chega arrastado, cego, crente. Sem destaque. A notícia começou a rolar. Sabe quem é crente agora? Sabe quem agora se juntou os miseráveis? Doutor Saulo. O homem que tinha tudo, glamour, agora por conta desse evangelho, nem direito de sair pela porta que entrou teve. Saiu escondido a altas horas da noite, pelo buraco feito no muro para não morrer. Está pensando que ele teve moleza? Não voltou mais para Jerusalém. Naquele dia, perdeu o glamour, perdeu o status, tudo por causa do evangelho. Tem muita gente que pensa que ser impactado, ser cheio do Espírito Santo é glamuroso, é o que rola hoje. Eu estava pregando em um congresso missionário, tinha umas 30 mil pessoas, e eu estava acompanhado com um cantor muito famoso. E eu achei lindo, eu estou dizendo porque não é segredo, ele contou de público. Ele, quando foi cantar, cantou o hino e deu testemunho que chegaram 30 pares de sapato na casa dele, de uma marca bem conhecida, bem famosa. E aí ele disse que pensava que ia pagar, a proposta não é, você não paga nada, todo mês vai chegar 4 a 5 pares. Você só precisa usar o sapato da marca, porque você só canta para a multidão. E quando você estiver pregando, pela fama que você tem, levanta o pé, só para o povo ver o sapato que você usa. Tem muita gente que pensa que ser cheio desse poder, gente, é fama, é para ganhar dinheiro. Ele é bem. 14 anos no anonimato. O doutor perdeu o nome. O doutor perdeu a fama. Quando ele surge de novo, segundo a história, foram 14 anos depois, de arrego. Porque Barnabé, quando o poder desse evangelho impactou a Antioquia da Síria, Barnabé mandou chamar ele. Foi buscá-lo. 14 anos esquecido. 14 anos sem apoio, mas ele não desviou.
Veja que quando você chega no capítulo 13, depois de 14 anos, a Bíblia diz que estava na igreja de Antioquia doutores e profetas, orando e jejuando. Ele ainda estava orando e jejuando e profetizando. Então é quando o Espírito Santo enche. E agora ele sai pela região da Galácia, pregando na região de Chipre, Pafos. Ele vai pregar na Antioquia da Pisídia, um sermão que o povo pediu para ele voltar no outro sábado, uma palavra de consolação. Ele dali parte, formando discípulos, vai para a região licaônica, Icônio, Listra e Derbe. Veja que ele termina a primeira viagem em Derbe, na região licaônica, uma região de difícil acesso, de dialeto próprio. Mas ele formando discípulos aonde passava. Ele agora tinha tudo para lembrar do glamour. Chega na cidade de Listra, por causa de um milagre, gente. A Bíblia diz que ele olhou para o homem, viu que tinha fé para ser curado na pregação e disse: em nome de Jesus, levanta e anda. O homem levantou. Quando o homem levantou, os aplausos vieram. Mercúrio e Júpiter desceram entre nós. Era a hora do glamour. Era a hora de cobrar um cachê forte. Era a hora de dizer: eu só quero se for hotel 5 estrelas. O milagre veio, estou impactando. Mas no meio dos aplausos, ele abdicou do glamour e disse: não, 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 essa glória não é nossa, é dele, foi Jesus que fez, foi Jesus que fez. Sabe como ele saiu da cidade? Bateram tanto nele que a Bíblia diz que ele saiu arrastado, porque pensavam que ele tinha morrido. Os irmãos souberam. Paulo foi arrastado, está fora da cidade, morto como morto. Foram lá, mas ele não desistiu. Como a gente desiste tão fácil. Ele empreende depois de alguns dias a segunda viagem, passando pelo mesmo caminho, pelas mesmas igrejas, vendo como estavam. É quando ele conhece Timóteo. Ele nem sabia que a primeira viagem que ele fez impactou Timóteo. Veja no capítulo 16 de Atos, quando ele chega em Icônio, os irmãos de Icônio davam testemunho: Paulo, tem um jovem aqui que foi impactado por este poder. Quando ele chega em Listra, os irmãos de Listra disseram: Paulo, tem um jovem aqui impactado pelaquela pregação que você falou. Quando ele chega em Derbe, 100 quilômetros de uma para outra, quando ele chega em Derbe, os irmãos de Derbe dizem: Paulo, tem um jovem aqui que naquela pregação que você fez, foi impactado, ninguém segura ele está pegando fogo aqui dentro. Aí Paulo conhece Timóteo, o ama, estende as mãos sobre ele, circuncida por conta dos judeus, estende a mão sobre ele, para ele receber esse impacto. Veja que é daqui que Timóteo entra na comitiva. Aí é quando Paulo chega na região de Troade, tem a visão do macedônio, do europeu: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo já leva Timóteo na comitiva. Quando chega em Filipe, a primeira região ou cidade da Europa, ele prega. E o que é que acontece? É preso, chicoteado com Silas. E Timóteo estava ali. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Quanto mais cheio, quanto mais impactante, mais o chicote batia. Prenderam,
bateram nele, jogaram na prisão. O homem que podia desfrutar do glamour, agora preso, os lombos correndo sangue com Silas, algemado, os pés no tronco, a mão. E meia-noite, gente, eles ainda têm ânimo para orar e cantar. Leia. A Bíblia diz que depois disso, eles não desistem, saem e adentram a Europa dentro. Atenas, Tessalônica, Bereia, pregando esse evangelho e formando discípulos. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diz para ele: Deus não te chamou para glamour. Sofria tudo isso por causa dos seus liderados. Volta para a Ásia. Timóteo até aqui é coadjuvante. Timóteo até aqui não é líder, é só membro da comitiva. Aí quando Paulo volta para a Ásia, aí ele chega em Éfeso, num centro político comercial, e precisou voltar para a Europa. E quem é que ele estabelece como líder em Éfeso? Timóteo. E Timóteo agora vai aprender a liderar. Timóteo agora só viu Paulo sofrer. Aí Timóteo fica liderando em Éfeso. Ao passar dos dias, Timóteo começa a sofrer, porque a Bíblia diz que tinha 2 obreiros afastados da fé, aqueles crentes de aparência que estavam dentro da igreja, que não aceitavam a liderança de Timóteo, porque era novo. A Bíblia diz que quando Timóteo pregava, impactado por esse poder sobre a ressurreição, quando terminava a reunião, eles saíam fazendo a cabeça dos crentes, dizendo: Timóteo não sabe nada não. A ressurreição já aconteceu, ele só está aí porque é filhinho do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que esses miseráveis ia fazendo com que alguns jovens e alguns irmãos se desviassem da igreja, se apostatassem da fé. E nada pior para um líder do que ver o seu grupo, a sua igreja esvaziando. Aí agora Timóteo sente na pele. Estava impactando pelo poder de Deus. Então agora Éfeso começou a esvaziar a igreja, e esses 2 homens, Emineu e Fileto, batiam no peito. Quero ver o que ele vai fazer agora. Aí, como Paulo tinha sido preso na Europa pelo império e estava agora preso em Roma e não podia ir a Éfeso porque estava preso e não podia mais sair. Aí a notícia chega na prisão: Paulo, Timóteo está quase desistindo. Mas o que está acontecendo? A rejeição. Estão dizendo que ele é mestiço, o pai dele é grego. Tem 2 crentes lá que estão amedrontando e ele está perdendo a liderança. Ele está quase desistindo. Ele nem coragem tem mais de pregar. Ele está sentindo vergonha de falar de Jesus Cristo e de você. Porque parece que Jesus não está fazendo nada e você só vive preso e apanhando. Então que evangelho é esse? Quer ficar tranquilo? Não seja cheio. Enquanto você não for cheio, você é mais um. Aí é quando Paulo pega o pergaminho e escreve a 2ª carta.
veja que ele coloca a estímula de Timóteo lá em cima. Veja como ele começa: meu filho amado, eu te conheço, e eu já sabia a fé que tem na tua mãe e na tua avó, que não é fé fingida. E com certeza eu sei que a fé que tem em você não é mentirosa. Eu sei o que está acontecendo, meu filho. E é por este motivo que eu estou te escrevendo. Desperta o dom de Deus que há em você. Porque Deus não te deu um espírito de covardia, nem de medo. Quando eu impus a minha mão sobre você, você recebeu um espírito de poder. Isso quer dizer, o que está com você é maior do que o que está com eles. Dentro de você tem um potencial maior. Você tem um potencial maior. Não desista, meu filho. Não se entrega. Não se envergonhe do testemunho de Jesus Cristo. Nem de mim, que eu sou prisioneiro seu. Mas sofre as aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Quanto mais cheio, mais aflição. Quanto mais cheio, mais aflição. Mas vai dar certo, o final é glorioso. Filho, eu queria estar aí com você, mas eu não posso. Vai ser assim mesmo, filho. Vai ser difícil os últimos dias. Porque o povo não vai querer mais ouvir a verdade do Evangelho. O povo vai querer ouvir prosperidade, filosofia. O povo vai dar mais ouvido às fábulas. Por isso que eles vão dar mais atenção aos doutores, que nem crentes são, pregam mera fábula e filosofia. Eles vão pregar isso, porque o Evangelho vai causar comichões nos ouvidos, meu filho. Mas você não muda não. Continua honrando o princípio da palavra. Continua pregando a verdade, que eles querem ouvir ou que eles não queiram. Prega a verdade em tempo e fora de tempo. Não se vende, não se rende. Prega a verdade. Quanto a mim, meu filho, a minha hora chegou. Segundo alguns historiadores, dizem que Paulo estava preso na masmorra obscura de Roma. E enquanto ele escrevia, segundo a história, os algozes entraram na prisão. Prisioneiro Paulo, vai desistir ou vai morrer? Ele não para de escrever. Ele diz: a minha hora chegou, meu filho. Eu estou sendo oferecido por aspersão. Mas eu combati um bom combate, Timóteo. Eu acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me aguarda é a justa coroa da justiça, a qual o justo juiz vai me dar naquele dia. Não só a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Evangelho não é glamour. Poder de Deus não é glamour. Hoje prevalece quem está na mídia. Hoje, se você indica um pregador, um pastor, é crente. A primeira pergunta: tem vídeo no YouTube? Hoje não se acredita mais, entre aspas, porque agora, quanto mais famoso, mais santo, segundo a mídia. Mas Evangelho, o poder de Deus, por mais que queiram te abafar, não conseguem. A madeira rola, o chicote bate, mas se é cheio do poder, você vai impactar, queira ou que não.
Eu estou dizendo isso como testemunho, não como vanglória, só para mostrar a você que se você for cheio, impactado pelo poder de Deus, se preocupa não. Hoje, geralmente quando alguém me vê, o senhor já pregou nos Gideões? É a primeira pergunta que se faz aos pregadores. Eu digo não. Desde 2010, que o meu nome foi para os Gideões, quando vocês não me conheciam. Passaram 5 anos, ninguém me chamou. 2015, o poder desse evangelho começou a impactar o Brasil, da minha vida. E aí desde 2015 que me ligam. Vem, Bento, eu sou da roça. O ano passado, El falou pessoalmente comigo, carinhosamente, que é um trabalho brilhante. Eu digo, pastor, eu sou da roça. Mas Bento, tu já é famoso. Eu digo, sou não. Esse ano me ligaram de novo. E Deus não deixou. Eu não preciso disso para impactar. Eu só quero você na minha presença. Tem congressos. Hoje, se for aceitar, eu prego todos os dias. Tem dia que eu estou pregando para 60, 70 mil pessoas. Tem dia que eu estou pregando numa igreja tão pequena que do púlpito dá para botar a mão na cabeça do obreiro, do porteiro e orar por ele. Mas tem dia que eu estou pregando em cada lugar tão chique que quando termina o culto eu passo quase 40 horas nas convenções gerais. Passo quase 4 horas tirando foto, 2 horas. Aí chega aquela hora que alguém diz, pai, tu tá aí em cima, tu tá aí por dentro, tu é o cara, né? E às vezes você pensa que é. E se esquece que é o poder do evangelho. Aí quando eu volto para casa pensando que eu sou alguma coisa, quando chego em casa, já tem 2 pedacinhos de cana. Eu meto o dente na cana e o Espírito diz, não esquece de onde tu saiu. A origem ainda faz a diferença. A origem! Desperta, Timóteo. Agora você é líder, Timóteo. Agora ovo pode bater em você, mas você não pode retribuir. Irmineu e Fileto diz o que quer de você, mas você não pode dizer contra ele. Só tem uma coisa, continua pregando e deixa ele com Deus, porque o Espírito que foi colocado em você é de poder, é de poder, é de poder, é de poder. Timóteo, segundo a tradição, renovou e não desistiu mais. Morreu pregando o evangelho, a paulada. O pau batendo, a madeira batendo e ele pregando até o último suspiro. E hoje a gente desiste tão fácil. Rabai, reguei, Rabai. Vai ser o meu último ano. Não dá mais, eu não aguento mais. Você é forte, Timóteo. Impactado pelo poder que foi imposto sobre você. Eu sofro as minhas prisões, mas eu não me envergonho. Diga, olha para quem está ao teu lado, diga, dá para desistir mais não, filho. Dá para desistir mais não. Vocês já ouviram, só para dar sentido, porque eu estou aqui hoje. Antes de eu ser impactado por esse poder, as pessoas diziam que eu não valia o que comia. Os meus irmãos biológicos diziam, esse nego não vale o que come. E quantas vezes eu não quis suicidar,
Mas um dia, no meio de tantos defeitos que passavam no meu rosto, alguém falou desse Jesus, desse poder. E eu disse, mas eu tenho muitos defeitos. E aquele rapaz disse, mas o meu Jesus é especialista em quem tem defeito. Me levou para a igreja, Jesus, e me aceitou. 1992. Rio Largo, Fazenda Canoas, Canavial. Toda a minha vida foi dentro da cana até os 40 anos. No meio do nada, Jesus me aceitou. 1 ano e meio depois, eu estava em um culto e o Espírito Santo usou o pregador e eu fiquei de pé. E o pregador disse, Deus está mandando eu lhe dizer que as fronteiras do mundo vão se abrir. O Brasil vai ser pequeno, porque você vai ser impactado por um poder tão grande, que muitas vidas vão ser restauradas. Passaram-se 3 dias, aí um grupo de obreiros foi me procurar, para me aconselhar, pastor. E disse, Genival, a gente veio te dar um conselho. Qual? Esquece aquele culto de domingo. Mas por quê? Aquela profecia não era para você não. O pregador errou. Mas por quê? Porque você tem 3 defeitos que é impossível acontecer. Quais são os meus defeitos? Tu é pobre, Bento. O mundo vai se abrir para você pregar. O Brasil, oh meu Deus, tu é analfabeto. E para piorar, tu é preto. Não vai muito longe não. E eu quis parar. Eu disse, se eu não valia nada lá fora, o que é que eu vou fazer aqui? Fui desistir, não consegui. Fui orar meia hora no outro dia, dizendo, nunca mais eu volto. O Espírito Santo não deixou. Eu ouvi naquela manhã, 2 mãos nos meus ombros, senti e ouvia o Espírito Santo dizendo, fui eu que te chamei. Eu não desisto de você. Depois de 8 horas de grito, de choro, de joelhos, eu me levantei, pronto para desistir. Quando eu vou voltando para casa da igrejinha, aí vem um jovem correndo, Genival, tua menina está passando mal, 9 anos. Quando eu cheguei no posto de saúde, o médico disse, eu fiz o que pude, mas ela já deu entrada em óbito. Leve para casa, prepara o funeral. Na década de 90, não tinha esse plano funerário. A gente pedia auxílio às prefeituras, deixava o cadáver em casa e andava da minha região para a cidade 15 quilômetros. Aí ele leva para casa e providencia o funeral. Agora eu com a menina morta no braço saí da igreja, pregava, e agora as pessoas meneavam a cabeça, cadê teu Deus? Quando eu vou entrando para casa, o Espírito Santo diz, vá para casa não, leve ela aonde você estava orando. Como o homem vê, eu não uso como o homem usa. Eu vou mostrar a você quem sou eu hoje, e eu vou provar a você que eu não desisti de você. Eu fui para a igreja, joguei a menina na frente do púlpito e comecei a gritar, não dá mais, não dá mais. Minha esposa chorava. Daqui a pouco vem o médico, vem a enfermeira, os vizinhos lotam ao lado da igreja. Aí a voz de Deus chega e Deus diz, fui eu que te trouxe aqui para te mostrar que vou não desistir de você. A proposta está de pé. Quando ele disse assim, a menina começou a se endireitar e deu um pulo no meio da igrejinha e começou a correr, pai, o que houve? Ele ressuscitou ela na hora, naquele dia. Impactou. 94, 1995, Deus se esqueceu. Parecia que Deus se esqueceu. 96, Deus não disse mais nada. 97, chegava na igreja, os meus amigos diziam, cadê Bento? Qual foi o país que você veio? Eu tinha vindo do Canavial.
de uma carroça de trator. Aí começavam a me chamar de internacional. Quando o banheiro estava sujo, o dirigente dizia: chama o internacional. Eu pegava a esponja, o rodo, lavava banheiro cantando. Zombavam de mim. Era melhor ter desistido. Mas o que me fortalecia é que às vezes eu encontrava força e ia para o círculo de oração. Quando eu chegava no círculo de oração, aquelas irmãzinhas que não sabiam falar direito, pastor, pro mode, Jesus. Quando eu ia me ajoelhar, já via ela com um cocozinho na cabeça. Irmão Geno, Jesus me mostrou o quê? O Senhor voando nas asas de aço, para lá e para cá. 15 anos sendo humilhado, 15 anos sendo esnobado, mas não desistia. Liderava crianças quando não tinha ninguém, liderava a escola. Hoje está muito chique, melhorou, mas na época as crianças choravam nos cultos. Eram os obreiros que tinha que pegar no braço para a mãe não perder o culto e ia para a calçada. Tinha dia que eu estava com 2 crianças no colo, botando chupeta e dando balinha, cantando musiquinha de naná. E quando terminava o culto, os amigos diziam: "Ei, internacional, tá gostando?" Evangelho, o poder de Deus não é glamour. 15 anos se passaram, chegou 2009. Aí eu recebo uma ligação, dentro do canavial, na Fazenda Canoas. Era o secretário-geral da Convenção de Alagoas. Genival, pois não. Pastor presidente mandou ligar para você. O que é que eu fiz de errado? Eu nem conheço ele, nem ele me conhece. Alguém falou de você para ele. Você já viu que sempre tem alguém que não tem nome na história? Diga para quem está ao seu lado, se preocupa não. Deus sempre usa uns alguém por aí. Desiste não, filho. Pois não, o pastor mandou você se preparar. O que é que houve? Ele vai colocar você para ser um dos pregadores da convenção alagoana. Cuidado, você vai ser o primeiro pastor alagoano a pregar nas convenções. E o primeiro preto. Eu tremi, era mês de junho, a convenção nossa é em agosto. Quando foi mês de julho, saiu um cartaz com foto, pastor José Wellington, pastor presidente da convenção geral, pastor presidente da convenção baiana, pastor presidente de Santa Catarina, só pastor presidente. E no meio dos pastores presidentes tinha uma carinha preta lá. Genival Bento. Quando o cartaz saiu, um grupo de pastores não concordou. Procurou o pastor e disse: pastor, o senhor vai colocar aquele menino para pregar? Vou. O senhor sabe que ele é da roça, não tem cultura? Sei. O senhor sabe que ele é preto, né? Sei. O senhor vai arriscar o seu ministério? São quase 30 mil pessoas à noite. Só pastor presidente no púlpito. E o senhor vai colocar aquele preto para pregar? Vou. O que aconteceu? Perdeu o juízo? Não. Foi Deus que mandou.
Eu preguei. Agora quem não acreditava me beijava, me botava no braço. Deus impactou aquela noite. Quem achava que eu era fraco quebrou a cara, porque o poder de Deus me fortaleceu. 2009, todo o estado me queria de uma vez só. Quando chega 2010, o telefone começa a tocar. E eu, ainda aquele tijolão, e eu com a carinha de besta, alô? Só que do outro lado não era alô, hello? Era Europa. Please, Pastor Genival, yes. Come here, please. Yes, my brother, yes. Europa. Final de 2010. Hello, América. 2012, eu não soube o que dizer, só fui dizer arigato, yeah, arigato. O Oriente. Hoje eu viajo mais de 20 viagens internacionais em um ano. Hoje eu viajo de avião mais de 20 vezes em um mês, pregando este evangelho, impactando e sendo impactado por este poder. E não me envergonho de dizer de onde eu sou. Deus abriu as portas, eu não sou mais analfabeto, sou doutor, reconhecido pelo MEC. Hoje eu não sou tão pobre como eu era, porque eu comia caroço de jaca. Hoje eu já como no Bristol. Mas continuo pretinho do mesmo jeito, impactando e sendo impactado pelo poder de Deus. Não desista, Timóteo, não desista, Timóteo. O que está em você é maior, é maior. Você não é fraco não, Timóteo. Você é forte, você é forte. Levante a cabeça. Fique de pé, por favor. Se você puder, eu gosto de terminar com a igreja. Vira para esse irmão do mesmo sexo ou íntimo que está perto.